Vamos começar mais um dos nossos estudos bíblicos. Nós já fizemos nas últimas semanas um estudo bíblico sobre a igreja, também um estudo bíblico acerca da ansiedade. E nesses estudos nós tratamos de forma pontual da doutrina da providência. Então nos próximos estudos nós vamos tratar dessa doutrina de uma maneira mais aplicada. Nós vamos nos aprofundar um pouco mais nela. Talvez os próximos 2 ou 3 os nossos próximos 2 ou 3 estudos sejam sobre essa doutrina, levando em conta todo o contexto que nós estamos vivendo, a necessidade que nós temos de sempre lembrarmos de que o nosso Deus não apenas criou todas as coisas, mas que Ele é aquele que governa e que preserva todas as coisas. Então, meus irmãos, vamos orar para iniciar esse nosso estudo. Deus eterno, Pai gracioso e bondoso, nos abençoa para que nesse momento de estudo nós possamos, ao ver essa doutrina da providência, sermos abençoados, Senhor. Que nós não sejamos apenas conhecedores dessa doutrina, que nós não viemos apenas nos deslumbrar com aquilo que é o conhecimento em si, por si só, mas que nós possamos, ó Pai, glorificar o Teu nome por causa e através disso que nós vamos aprender. Que nós possamos, a partir daquilo que recebemos na Tua palavra, sermos edificados, sermos fortalecidos, termos o nosso coração aquecido nesses dias nos quais nós vivemos afastados dos cultos solenes. Nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, como até já foi exposto no nosso grupo, no grupo da igreja e também nas nossas redes sociais, o pastor Christopher estará fazendo a exposição do livro de Abacuque nos próximos 3 domingos, e nós faremos esses estudos bíblicos no sábado. Falaremos sobre a doutrina da providência. Esses estudos eles não vão ser necessariamente estudos sequenciais, ou seja, nós não vamos falar de uma parte da doutrina da providência agora e falar de outra coisa que necessariamente você tem que ver esse primeiro vídeo para ver o outro. Não. Nós vamos apenas abordar questões diferentes da doutrina, mas que não necessariamente eles necessitam de uma sequência. Apesar de que hoje, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter um caráter mais introdutório. Então, meus irmãos, para elaborar esse estudo, para nos orientar no estudo das Escrituras, eu usei o livro do Paul Helm, que se chama A Providência de Deus, um livro excelente. Se os irmãos tiverem a oportunidade, podem adquiri-lo, da cultura cristã. E um outro livro também, que na verdade é uma obra que ela só tem em inglês, que é do pastor presbiteriano, pastor escocês, Thomas Boston. Na sua obra completa, ele, em 2 capítulos no primeiro volume, fala da doutrina da providência. Então, tanto hoje como nos próximos estudos, vou usar o conteúdo dele e vamos citá-los, tanto ele como o Paul Helm, bastante nesse estudo, porque são estudos muito bons e que de fato refletem aquilo que a Escritura ensina. Então, meus irmãos, a Bíblia, ela nos mostra que Deus não dispõe as coisas da criação de maneira aleatória, mas em suas mãos Deus ordena todas as coisas. Nós vemos isso em textos como Romanos capítulo 8, verso 28, tão conhecido, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O Salmo 146, verso 10 diz: o Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Provérbios capítulo 16, verso 33 diz: lança-se a sorte no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Essa verdade que está nas Escrituras é chamada de providência. Ao contrário do que nós podemos pensar, a providência não se limita apenas àquilo que acontece de positivo, de bom no mundo, mas a todas as coisas. E o fim disso é que Deus, ele é sempre glorificado. É muito importante, meus irmãos, nós não confundirmos a providência com fatalismo.
O fatalismo diz que as coisas acontecem porque vão acontecer, porque simplesmente tem que acontecer. Não há um propósito, não há uma direção, há apenas o acaso. O que a providência nos mostra é que há um Deus bondoso, justo, sábio, poderoso, misericordioso, gracioso e verdadeiro, preservando e governando todas as coisas. Então, a partir disso, nós podemos pensar sobre o que é a providência. A Confissão de Fé de Westminster trata da providência no capítulo 5 e diz o seguinte na primeira seção: pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as suas ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. O que nos leva a uma questão: Deus não foi fazendo o plano da providência de acordo com aquilo que ia acontecendo, como nós que organizamos uma viagem e aí de repente o pneu do carro fura e nós temos que nos atrasar e mudar o nosso planejamento. A providência nos mostra que Deus, antes da fundação do mundo, ele já planejou todas as coisas, e a providência é a execução disso. Há uma doutrina que nós não vamos nos aprofundar muito agora, mas que é necessária para entendermos melhor a providência, que é a doutrina dos decretos de Deus. Deus, pela sua livre vontade, decretou na eternidade todas as coisas. A Escritura nos mostra isso, como no texto de Efésios, no capítulo 1, verso 3, que diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. E o verso 4 diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. O verso 11 de Efésios 1 também diz: nele, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Então, meus irmãos, esse decreto que ocorreu na eternidade é executado por Deus a partir de duas obras: a obra da criação e a obra da providência. O mesmo Deus que criou é o mesmo Deus que provê. Por isso, o Paul Helm apresenta que, na doutrina da providência, o direito de Deus governar aquilo que ele mesmo trouxe à existência também é enfatizado. Como o oleiro tem o poder sobre o barro, ele tem o direito de fazer o que lhe agrada com aquilo que ele criou. Então, é fundamental para a relação escriturística entre Deus e o universo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, como é dito em Romanos capítulo 11, verso 36. O Catecismo Maior, na pergunta 18, fala o seguinte sobre as obras da providência. As obras da providência de Deus são a sua muito santa, sábia e poderosa maneira de preservar e governar todas as suas criaturas, todas as suas ações, para a sua própria glória. Então, algo que deve ficar muito claro é que a obra da providência não se limita aos grandes acontecimentos, ou somente às pessoas da igreja, mas abrange todas as coisas que foram criadas. E isso, na verdade, serve de grande conforto para nós. Paul Helm, mais uma vez, ele vai dizer: a Escritura nos ensina que o amor e o cuidado de Deus se estendem aos detalhes da nossa vida em uma grande variedade de formas. Por exemplo, em seu ensino sobre cuidado e ansiedade, Cristo ensina que os fios de cabelo da cabeça dos crentes estão contados, que cada movimento de um pardal é notado por Deus. Deus permitiu que o espinho continuasse na carne de Paulo. Quando personagens como Moisés e José olhavam para trás, certamente eles podiam perceber como eventos aparentemente triviais, a túnica talá que José recebeu do seu pai, o choro de um bebê em um cesto, o pequeno Moisés chorando ali no rio, o esquecimento de um prisioneiro liberto. Tudo contribuiu para o cumprimento de seu destino dado por Deus. Imagine então, meu querido, que nesse momento você receba a ligação de uma pessoa muito rica, talvez um grande jogador de futebol ou um mega empresário.
Essa pessoa diz que vai lhe suprir com tudo aquilo que você precisar, não só hoje, mas pelo resto da sua vida. Se uma notícia dessas, vinda de um homem que pode nos trazer alegria, quanto mais saber que o Deus vivo, o Criador, também é aquele que nos preserva e que nos governa. E que ele, diferente dessa pessoa que poderia lhe ligar, Deus ele apenas não provê o físico, mas ele provê aquilo que é espiritual, aquilo que é eterno. Contudo, meus irmãos, devemos admitir que as circunstâncias, os momentos da vida, por vezes, encobrem essa verdade que está diante de nós. São orações nossas que parecem não ser respondidas. São frustrações e tragédias. O caos e o sofrimento parecem fazer muito mais sentido para nós muitas vezes. Contudo, como o Paul Harry mais uma vez destaca, uma importante parte da nossa fé como cristãos é que Deus, ele cuida de nós. E que os detalhes e a direção da nossa vida estão debaixo do controle proposital de Deus. Nós encontramos conforto no fato de que nada é tão pequeno que possa escapar da atenção de Deus, nem tão diminuto que não mereça sua atenção. Como a palavra providência indica, a providência de Deus é uma maneira formal de se referir ao fato de que Deus, ele provê. E o que seria mais prático e relevante do que isso, meus irmãos? Portanto, é útil para nós manter em mente a ideia de que Deus, ele provê continuamente. Nosso interesse com esse estudo, meus queridos, não é simplesmente descrever um conhecimento doutrinário, mas o nosso interesse é mostrar à luz da Escritura a ação de Deus no mundo em todos os tempos. Como vimos, isso se aplica tanto à preservação como ao governo. E isso não é apenas pontual ou localizado, mas é contínuo e universal. De onde podemos afirmar que há uma providência, então? Porque não podemos afirmar que simplesmente Deus criou todas as coisas e deixou que as pessoas governassem e preservassem, e isso talvez explicasse a questão do mal no mundo. Mas nós não podemos conceber que Deus tenha deixado o mundo, a revelia, que Deus tenha deixado o mundo à sua própria sorte, por aquilo que a própria Escritura revela. Thomas Boston, ele afirma que a providência está ligada ao caráter do próprio Deus, como é apresentado na Bíblia. Se Deus é apresentado como onipresente, onipotente e onisciente, a sua providência abrange e cobre tudo em todo o tempo. Do contrário, ele não seria verdadeiramente essas coisas. Ele não poderia ser onipresente, onipotente, onisciente se não houvesse a providência de fato. Uma coisa está ligada à outra. A providência está ligada ao caráter, à natureza do próprio Deus, como revelado nas Escrituras. Ele vai dizer: sendo o Senhor independente e a primeira causa de todas as coisas, as criaturas dependem dele no seu ser e nas suas obras. Ele é o fim de todas as coisas. Sendo sábio, sabe reger tudo para o melhor. Ele é poderoso para efetuar aquilo que ele propôs e fiel para cumprir o que ele decretou, seja promessa ou seja ameaça. Ele ainda apresenta então um segundo motivo à luz das Escrituras, porque nós podemos afirmar que existe uma providência. Ele vai dizer da harmonia e ordem nas coisas da harmonia e ordem nas coisas mais confusas no mundo. Para um olho que é perspicaz, meus irmãos, tudo é ordenado. Mesmo que haja confusão, tudo toma o seu lugar. O que seria do mundo se não fosse a providência, vendo os homens que desprezam toda a ordem, que deixam as inclinações do pecado correrem soltas? E nós sabemos muito bem, sempre são a maioria. Se isso fosse simplesmente deixado, essa maioria destruiria a minoria mais virtuosa. Aqui, meus irmãos, a verdade da providência claramente aparece. Os extraordinários juízos de Deus que perseguem esses homens maus e os notáveis livramentos que Deus coloca sobre a sua igreja. Deus, em todos os tempos, meus irmãos, proclama em alto som a providência. Além disso, a extensão dessa providência está marcada nas Escrituras. Como vimos, ela se estende a todas as suas criaturas e a todas as suas ações. Hebreus capítulo 1, verso 3 vai dizer:
Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O Salmo 103, verso 19 diz: no céu estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Sejam coisas naturais ou sejam coisas sobrenaturais, o Senhor governa sobre tudo que foi criado, assim como sobre os eventos ou ações desta criação. Coisas casuais, meus irmãos, também são ordenadas pela providência, como nós lemos no texto de Provérbios capítulo 16, verso 33. Lança-se a sorte do regaço, mas do Senhor procede toda a decisão, toda a resposta. O autor Paul Hellman vai falar o seguinte: a igreja de todas as épocas então foi e é guiada por Deus. Mas é possível ir ainda mais além. Deus criou e sustenta todo o universo. Não somente os indivíduos cristãos, não somente a igreja cristã são objeto da sua atenção, mas toda a natureza, inclusive aquelas forças e pessoas que são indiferentes e até mesmo desafiadoras dele. Deus é o criador e sustentador de tudo que existe. Nisso estão incluídos, de acordo com a Escritura, centenas de milhões de galáxias, as hostes de anjos e arcanjos e o próprio Satanás, como Jó aprendeu e também nos ensinou. Quais são, então, meus irmãos, as características dessa providência divina? O pastor Thomas Boston, ele trata sobre isso de maneira bem objetiva. Gostaria então de compartilhar isso com os irmãos. Ele vai dizer que, em primeiro lugar, a providência divina é santa. O Salmo 145, verso 7 diz: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Embora a providência alcance e seja conhecedora das ações pecaminosas, ela é pura. Assim como o sol não se contamina, embora sua luz brilhe sobre coisas que não são puras e limpas. Em segundo lugar, a providência de Deus, ela é sábia. Isaías capítulo 28 diz: isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. A sabedoria infinita sempre propõe os fins mais excelentes em todas as suas operações e usa os melhores métodos para atingir os seus fins. Então veja que não é uma sabedoria maquiavélica onde os fins justificam os meios e aí se escolhe qualquer coisa para se chegar àquele objetivo. Deus não emprega qualquer meio para chegar ao bem, ao seu fim último, mas Ele emprega o melhor meio de acordo com a sua infinita sabedoria. Ele ainda diz o seguinte: e finalmente chegará o dia em que será dito pela voz unida de toda a Assembleia, de toda a igreja do primogênito, que Deus fez todas as coisas bem. E então o plano da providência aparecerá, e em todos os aspectos será o mais sábio, harmonioso e consistente. Em terceiro lugar, a providência de Deus, ela é poderosa. Quem pode resistir àquele que é todo-poderoso? Ele não pode falhar em seu fim, mas todas as coisas acontecem de acordo com seu decreto, que é eficaz e que é irresistível. O pastor escocês, ele ainda fala sobre os atos da providência, que são preservar e governar, como nós vimos. Ele diz: para preservar suas criaturas, Deus às vezes faz uso de meios, às vezes não. Ambos são descritos, por exemplo, no texto de Oséias, capítulo 2, verso 21 e 22, que diz assim: naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus e estes à terra obsequiosa ao trigo e ao vinho e ao óleo, e estes a Jezreel. Ele é imediatamente, ou seja, sem meios, favorável aos céus, e assim, por meio dos céus, ele é favorável à terra, ao trigo, e assim por diante, seguindo a sequência. Esse ato da providência é tão necessário que nada pode subsistir sem isto. Há um fluxo de providência necessário para preservar e manter todas as coisas existindo. De outra maneira, elas seriam independentes. Então, o que Thomas Boston nos ensina através das Escrituras é que, através de Deus, tudo vem a ser, e sem Ele, tudo pode deixar de ser. Como já vimos em Hebreus, Ele sustenta tudo, sustenta todas as coisas. E sabemos por simples observação que não existe nada criado que seja independente. Quando falamos da igreja, vemos que isso não se limita ao passado
nas grandes perseguições, nem apenas está restrito ao futuro na grande tribulação, mas essa é uma realidade nossa hoje. Podemos dizer então que o Senhor cuida de nós desde a eternidade, desde a eleição até a nossa glorificação no futuro. E hoje, no presente, estamos sendo cuidados com a santificação pelas bênçãos que temos através da nossa união com Cristo. Thomas Boston passa então a falar sobre o segundo aspecto, sobre a questão do governo. Pelo ato de governar, ele diz: Deus dispõe todas as coisas, pessoas e ações, de acordo com a sua vontade. Provérbios, no capítulo 21, verso 1, diz: como os ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Sem um ato do governo do Senhor, as criaturas não podem agir, como é dito em Atos, capítulo 17, verso 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Deus não fez o homem como o carpinteiro faz o navio, o qual, depois de feito, veleja sem ele. Mas ele o governa e o guia sentado ao leme para dirigir e ordenar, de forma que o que quer que os homens façam, nada fazem sem ele. Não apenas as boas ações onde ele dá graça e incentiva, trabalhando neles tanto o querer como o realizar, mas também nas más ações, quando elas estão também debaixo da providência de Deus, apesar de que de um modo diferente. Então, o Thomas Boston nos leva aqui a fazermos uma pergunta que talvez você já tenha feito desde o começo do vídeo. Se Deus governa todas as coisas, por que Deus permite o mal? Thomas Boston vai dizer que, para entender esse ponto, nós precisamos considerar que nem Deus coloca o mal no coração do homem, nem o tenta, como nós vemos nas Escrituras a partir do texto de Tiago, capítulo 1, versos 13 a 15, que diz assim: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Deus não é o autor do pecado, mas Deus permite o pecado, quando não o impede, o que também ele não é obrigado a fazer. Não que isso aconteça de forma que ele não possa impedir, porque ele é onipotente. Também não é que ele não se importe com o que acontece com o mundo, mas ele, sabiamente, para os seus fins santos, eficazmente, não impede o pecado. Por isso lemos em Atos capítulo 14, verso 16, que Deus, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem em seus próprios caminhos. Então ele certamente tem fins santos para a permissão do pecado. Pois assim, a sua justiça, a sua misericórdia, a sua sabedoria e o seu amor em enviar o seu Filho para salvar os pecadores aparecem de maneira mais visível, as quais de outra forma estariam cobertos por uma nuvem, escondendo isso à vista dos homens e dos anjos. Então, meus queridos, a partir dessa realidade exposta, dessa realidade bíblica exposta pelo pastor Thomas Boston, precisamos entender que quando falamos do pecado, devemos lembrar e reafirmar que Deus não é o autor do pecado, mas a vontade humana, esta escolhe o pecado. A vontade, assim como a inteligência e a razão, são parte da nossa estrutura como seres humanos. Na queda, em Gênesis 3, toda a nossa estrutura foi afetada. Nosso corpo, então, está fadado à morte, a nossa razão ela é distorcida, a nossa inteligência é limitada. A nossa vontade também é afetada, ela não é destruída, mas ela é manchada, ela é escravizada. Por isso não pecamos, porque somos obrigados por alguma coisa externa a pecar. Não tem algo nos ameaçando para que nós pequemos. Nós escolhemos pecar com a nossa vontade, que é uma vontade caída. Por isso é que nós somos responsabilizados pelo pecado. Deixe-me dar um exemplo, reforçando que todo exemplo ele tem suas limitações. Imagina uma fonte de água pura que começa a ser poluída. A poluição ela não altera a estrutura da fonte, ela não deixa de ser uma fonte, mas a água agora é poluída. Da mesma forma, ainda que seja afetada pelo pecado, a nossa vontade não deixa de ser vontade, ela não deixa de escolher,
mas quando escolhe, ela escolhe o pecado. Por isso que quando a Confissão de Fé de Westminster fala sobre a mudança que ocorre quando a graça irresistível chamada a vocação eficaz chega até nós, é dito que o Espírito Santo renova a nossa vontade. É isso que é colocado no texto de Ezequiel, capítulo 36, quando Deus muda o nosso coração, Ele coloca o Espírito em nós, e a partir do Espírito que é colocado em nós, nós então somos capacitados a amar a lei do Senhor, porque a nossa vontade é renovada. Com a vontade renovada então pelo Espírito Santo e pela palavra, somos finalmente dirigidos a Deus. Então veja o que Thomas Boston ainda diz. Quanto à depravação ou o pecado que está nas ações, como Deus permite que o pecado ocorra e não o impede, então todo o pecado que está nas ações procede inteiramente, ele tem origem na criatura, e os maus desejos e as paixões que estão no coração. Então o homem que joga uma pedra é uma ação natural, a qual a providência de Deus permite, e um homem jogar uma pedra em outro homem com a intenção de matá-lo, também é permissão de Deus. Do contrário, isso não poderia acontecer. Pois, se um cabelo não pode cair da nossa cabeça sem a providência de Deus, muito menos um homem pode ser assassinado sem que Deus o permita. E o assassinato do homem pela pedra procede inteiramente da malícia e perversão que está no coração do assassino, a operação que Deus não impediu, a qual o homem faz. Além disso, vemos que Deus pode entregar o pecador ao seu próprio pecado, negando a sua graça restritiva, isso é, uma graça que impede, que segura, que freia o pecado. Então Deus, por vezes, Ele nega essa graça ao pecador, e não somente a homens ímpios, mas em homens piedosos também, como é dito no caso do rei Ezequias em 2 Crônicas, capítulo 32, a partir do verso 31, que diz assim: Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou ao rei Ezequias para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Quando a graça restritiva é retirada do pecador, ele corre rapidamente para o mal. Deus, ele limita o pecado e restringe os homens de seus pecados, como ele faz com o mar bravio, permitindo que o mar vá até determinado ponto e dali não passe, segundo a sua vontade. Ele tem tanto poder e comando sobre os ímpios que eles não são mestres de suas próprias afeições e disposições, mas muitas vezes agem ao contrário ao que eles mesmos haviam resolvido e proposto para si. Nós vemos alguns exemplos disso na Escritura, nós vemos alguns exemplos disso na Bíblia. Vemos isso com Esaú, que tinha resolvido matar Jacó, e quando ele o encontrasse, ele tinha um propósito de, quando achasse o seu irmão, ele o destruir e o matar. Mas quando a providência finalmente colocou os dois juntos, é dito que Esaú abraçou-se ao pescoço de Jacó, e ali o beijou e houve perdão. Assim, Balaão também tinha a intenção expressa de amaldiçoar Israel, e ainda assim acabou abençoando o povo de Deus. O Salmo 76, verso 10 diz: Pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Deus tem um freio na boca dos homens ímpios, pois quando eles estão sob a mais impetuosa fúria de seus desejos, Deus, ele pode virá-los para um lado ou para o outro, restringindo e refreando alguns, e liberando, entregando outros aos seus próprios pecados. Nós vemos que isso também é uma forma de juízo, como é declarado em Romanos capítulo 1, que Deus entrega tais homens a uma disposição mental reprovável, às paixões infames, porque eles detêm a verdade pela injustiça. O que nós podemos ter certeza é que Deus rege tudo para um bom fim. Deus tem um fim em permitir as ações perversas, e o pecador tem um outro fim ao praticá-las, um fim completamente diferente. O pecador deseja e intenciona o mal, mas Deus modela e projeta o bem.
Então os irmãos de José, quando cruelmente o venderam como escravo, eles intencionavam o mal para aquele pobre jovem, eles intencionavam que ele desaparecesse ali. Mas Deus fez naquela ocasião um bem, trouxe muito bem disso a José, a seu pai e a seus irmãos, pois sem aquilo, eles teriam morrido de fome em Canaã. Assim, os judeus crucificaram Cristo, cheio de malícia contra ele, mas Deus, pela crucificação, trouxe satisfação à sua justiça por causa dos pecados dos homens, redenção e salvação a todos os eleitos. Então Deus traz o bem, o maior dos bens, através do maior dos males. Pois, meus irmãos, qual maior a atrocidade, qual mal maior e mais perverso poderia ser imaginado do que o Filho inocente de Deus ter uma morte tão violenta? Ele que foi santo, inofensivo, imaculado e separado dos pecadores. E ainda assim, que grande e assombroso resultado tivemos daí: a glória de Deus, paz com Deus e boa vontade aos homens. O pastor Thomas Boston, ele ainda vai trazer algumas exortações a partir dessas verdades que estudamos acerca da providência. Ele vai trazer algumas exortações e a primeira delas é: cuidado para não pôr a culpa do seu pecado na providência de Deus, pois ela é santa e ela, como nós já vimos, não é a causa de nenhum pecado que você comete. Embora ele tenha permitido o mal moral no mundo, isso não tem influência sobre o pecador cometer o pecado, pois o pecador faz isso não com a intenção de cumprir o decreto de Deus, o qual é absoluto segredo para todo mortal, mas tem a intenção de atender aos seus próprios desejos e inclinações perversas. Meus irmãos, nós fazemos uma separação didática na teologia, que é a vontade revelada e a vontade decretada de Deus. O que nós conhecemos como seres humanos é a sua vontade revelada, é a palavra, e é a partir dela que nós nos guiamos. Mas a vontade decretada do Senhor, nós não conhecemos, é algo que vai se revelando na história. Então a nós basta conhecer a palavra, cumprir a palavra, porque aquela ali é a vontade de Deus a qual nós temos acesso. A vontade decretada diz respeito apenas ao Senhor, que a cumpre em todo o tempo. Segunda exortação: cuidado com a murmuração e com as preocupações em qualquer ocasião da providência que você se encontrar. Lembre-se que nada acontece sem a sábia e santa providência. Deus sabe o que é melhor e adequado para você. Em outros casos, e em todos os casos, mesmo nos incidentes de maior aflição, de maior angústia que caiam sobre você, aprenda a submissão à vontade de Deus. Como Jó, quando ele disse, na sequência das pesadas calamidades que estavam caindo sobre ele, e ele diz: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quando se vir nas situações mais desgastantes, diga como os discípulos em Atos capítulo 21, verso 14: faça-se a vontade do Senhor. A terceira exortação: cuidado com os cuidados ansiosos e a desconfiança sobre o seu desempenho no mundo. Nunca deixe o temor dos homens impedir que você cumpra os seus deveres, mas que a sua alma aprenda a confiar em Deus, que guia, que superintende todos os eventos e ocasiões da providência, pela qual qualquer obra é realizada. A quarta exortação: não despreze os meios, pois Deus trabalha através deles. É Ele que ordena o fim e os meios necessários para alcançar esse fim. Nós vamos ver um pouco mais sobre isso quando nós formos ver a relação entre a providência e a oração, porque nós precisamos orar. Se Deus ele provê todas as coisas, nós vamos ver isso, se Deus quiser, nos próximos estudos. Então, Deus determinou os meios, então não despreze os meios, mas ao mesmo tempo não confie nos meios, pois eles não podem fazer nada sem Deus. Aqui no sentido de que os meios, eles não são códigos que nós colocamos diante de Deus e aí nós acessamos determinada graça. Não é uma ciência exata na qual, fazendo isso nós vamos atingir determinado resultado, porque o meio em si sem Deus, ele não adianta de nada. Então, e também não se desanime se não há um meio.
pois Deus pode trabalhar tanto com os meios como sem estes meios. Deus pode agir de forma imediata, é isso que significa a palavra imediato, sem o uso de meios. Nós vemos isso na Escritura, por exemplo, em Oséias capítulo 1, verso 7, onde é dito: porém da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Então, veja, Deus diz: não vou usar nenhum desses meios. Além disso, nós temos o texto de Ezequiel, capítulo 36, onde Deus várias vezes diz que vai congregar o seu povo, vai vindicar a santidade do seu nome. Ele diz assim: eu mesmo farei isso, eu mesmo farei isso. Então Deus também age de forma imediata. A quinta exortação, ele diz: feliz é o povo cujo Deus é o Senhor, pois todas as coisas cooperam para o seu bem. Eles estão seguros em colocar a sua fé em Deus, em colocar a sua fé em Deus, aconteça o que acontecer. Eles têm, o povo que está em Deus tem o firmamento para a oração, pois Deus é um Deus que ouve as preces e poderá ser buscado pelo seu povo acerca de todas as coisas que ocorrem no mundo. Então veja que diferente de outras religiões nas quais as pessoas precisam de uma oferta, de uma oferenda para levar até seu Deus e ali barganhar com ele aquilo que vai acontecer, um cuidado que ele deve ter, algo que elas precisam alcançar. Com Deus é totalmente ao contrário, nós recebemos tudo graciosamente e aquilo que nós precisamos, mais até do que aquilo que nós precisamos muitas vezes, e também nos dá o conforto que nós precisamos materialmente e o consolo espiritual. Veja então que esse povo que serve ao Senhor, eles têm o fundamento para o maior encorajamento e conforto em meio a todos os eventos da providência, ao ver que todos esses eventos são dirigidos pelo gracioso Deus da aliança. Então tenha certeza, meus irmãos, nenhuma outra pessoa, a não ser aquele que está em Cristo, vê essa situação do coronavírus que nós estamos passando de uma forma, da melhor forma possível, porque ele entende que não é o acaso, ele entende também que não é simplesmente um karma que está acontecendo, o universo está se vingando das pessoas, não é isso que está acontecendo. O que fica muito claro é que o Deus da aliança está agindo na história e que por ele ser bom, misericordioso e justo, nós temos a certeza de que isso que está acontecendo é o que deve acontecer, porque Deus assim está agindo com a sua providência. Nós vemos, meus irmãos, que o Deus da aliança, ele nunca negligenciará ou omitirá seu querido povo de tudo aquilo que eles precisam. Então veja, nós estamos nesses momentos afastados do culto solene. Nós não estamos negando que nós precisamos daquilo, mas Deus está usando isso para nos ensinar o quanto nós precisamos disso, o quanto nós precisamos da comunhão dos santos, o quanto nós precisamos das reuniões de oração, o quanto nós precisamos do louvor congregacional, o quanto nós precisamos estar juntos louvando a Deus. Veja como a providência do Senhor faz com que todas as coisas façam sentido dentro do seu plano eterno, que é perfeito. Pois ele diz em Hebreus capítulo 13: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Esta é a grande certeza que o povo de Deus tem. Meus irmãos, então, chegamos ao fim desse estudo. Vamos orar ao nosso Deus. Pai eterno, nós te somos gratos pela tua providência, porque sabemos que em todas as coisas o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, justo e gracioso. Ó Pai, nós sabemos o quanto nós temos pecado muitas vezes, nos irando com esta situação, nos desesperando com essa situação, quando na verdade nós devemos entender, ó Pai, que o Senhor está usando isso para nos edificar, para nos fortalecer, para nos conformar à imagem de Cristo, Senhor. Abençoa, Pai, a tua igreja, para que este entendimento não venha a ser apenas uma informação, mas que venha consolar os nossos corações, que venha aquecer a nossa alma nesses dias. Ó Pai, nós clamamos a Ti mais uma vez, pedindo que este mal possa ser afastado, que tudo isso possa
possa terminar e que nós possamos, Senhor, voltar aos cultos, a termos os nossos cultos nos domingos, Senhor, nos reunindo com o Teu povo, pregando a palavra, cantando juntos, Senhor, como nós ansiamos por isso, podermos novamente nos assentarmos à mesa do Senhor, podermos novamente vermos pessoas sendo batizadas, ó Pai, que alegria será quando nós retornarmos a tudo isso, Senhor. Ó Pai, também aquece a nossa esperança de que o Senhor, estando na providência de todas as coisas, nada acontece fora deste propósito. Por isso nós te pedimos que o Senhor continue abençoando as pessoas que estão trabalhando diretamente com as pessoas doentes do coronavírus, principalmente com os enfermeiros, os médicos, as pessoas que trabalham na recepção, nos hospitais. Ó Pai, abençoa essas pessoas para que nesse dia a dia, nesse combate tão intenso que elas estão tendo, que elas não venham a desanimar, que aqueles que te conhecem venham a ser confortados e aqueles que não te conhecem sejam convertidos pela Tua palavra. Ó Senhor, também te pedimos sabedoria e graça, Senhor, para todas as pessoas que estão na gestão dessa crise, desde o presidente da República até as pessoas que estão na gerência dos hospitais, na direção dos hospitais, das UPAs. Nos abençoa, Senhor, porque sabemos que dependemos de Ti em todas as coisas. Como nós vimos, o Senhor é aquele que preserva e governa tudo aquilo que o Senhor criou. Nos abençoa, Pai, é isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse assunto sobre a providência, ele sem dúvida é muito complexo. Tem algumas coisas que talvez até seja não só difícil de explicar, mas eu entendo que seja difícil de entender. Então, se você tiver alguma dúvida, os irmãos da igreja de Felipe Camarão têm o meu contato. Se você tem o meu contato, pode me procurar. Caso você não tenha o meu contato, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu e-mail e também o meu WhatsApp. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato e a gente desenvolve um diálogo. Eu vou tentar responder se houver resposta, né? Vou tentar procurar a resposta. E nós vamos então caminhar assim. Na próxima semana teremos o segundo vídeo sobre providência. E acredito que serão mais um ou mais 2 vídeos, se assim Deus permitir. Então que o Senhor abençoe vocês e que nós não desanimemos, né, nesses dias, mas que confiemos no nosso Deus, que preserva e governa todas as coisas. Amém.